A Justiça Eleitoral cassou o mandato do prefeito, vice de um vereador da cidade de Lajeado Grande, na região oeste de Santa Catarina, por compra de votos nas últimas eleições municipais. Pois é, Eudiane, com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que não é definitiva, pois ainda cabe recurso, os diplomas do prefeito Noeli José Dalmagro, do PSD, do vice Rodrigo Barella, do PP, e do vereador Leocer Zemjewski, do PSD, foram cassados. Nesse caso, segundo o Ministério Público Eleitoral, nas últimas eleições, um homem teria ido até a casa de uma família e oferecido R$2.000 em troca de votos para eleger o prefeito. Após a divulgação do resultado, foi entregue para este homem a quantia de R$1.000, valor que já foi apreendido. O crime de corrupção eleitoral pode resultar em pena de até 4 anos de prisão, além da cassação dos 3 políticos. A Justiça Eleitoral abriu um inquérito policial para investigar o crime de corrupção passiva com relação às 4 pessoas que tiveram os votos comprados e o homem que fez a negociação. Felipe Bastos para o SBT Meio-Dia. A grande verdade é que a Justiça Eleitoral no Brasil está se posicionando de maneira muito rígida, ou seja, não dando confiança para o azar. A qualquer movimento, a qualquer suspeita, que não é o caso, aí já é uma coisa mais ou menos cabal em termos de prova, mas a Justiça está alerta, porque na medida em que a Operação Lava Jato avança na questão da corrupção, também na questão eleitoral é importante o TSE não transigir, Eudiane. Olha só, Prisco, então. Agora a Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Lava Jato. Foi a primeira operação com base nas delações da Odebrecht. Os pedidos de investigação feitos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já estão com o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A segunda lista de Rodrigo Janot chegou no início da tarde ao gabinete de Edson Fachin. A partir de agora, o ministro começa a analisar um por um os pedidos de investigação. Fachin vai decidir se tira o sigilo dos depoimentos e se abre as 83 investigações contra políticos com foro. A pedido de Janot, o ministro Edson Fachin autorizou a Operação Satélites, a primeira com base nas delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Os alvos foram empresários ligados a 3 senadores da cúpula do PMDB e ao líder do PT no Senado. Essa é a 7ª fase da Lava Jato, envolvendo políticos com foro privilegiado. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Brasília, Maceió, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Na capital federal, os policiais federais foram até uma empresa de vigilância e transporte de valores, que pertence ao grupo do qual o presidente do Senado, Eunício Oliveira, é acionista. No ano de 2014, quando fui candidato a governador do estado do Ceará, autorizei que fossem buscadas contribuições eleitorais dentro da lei. Portanto, eu estou muito tranquilo. Em Recife, o alvo foi Mário Barbosa Beltrão, empresário que, segundo o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, pediu R$1 milhão para a campanha de Humberto Costa ao Senado em 2010. Eu não tenho nenhum comprometimento com qualquer tipo de crime, de irregularidade, e tenho certeza de que isso vai ser reafirmado. No alvo da PF também estão empresários ligados a Renan Calheiros, que teria recebido R$2,5 milhões da Odebrecht, e a Valdir Halp, que teria obtido R$7 milhões da empreiteira. Eu confio na justiça do meu país. Quero que a justiça e a imprensa me digam qual que é o alvo desta investigação, porque eu não estou sabendo. As provas recolhidas podem ser incluídas em investigações já abertas no Supremo ou embasar novos inquéritos, inclusive os da segunda lista de Janot. Bom, sobre a operação em si, nós já tratamos ontem. O que chama a atenção hoje é a questão do relator Fachin, que recebeu ontem tudo já devidamente digitalizado. Todos os 83 pedidos de abertura de inquérito encaminhados ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República. Considerando que hoje é quarta, Eudiane, esse assunto deverá ficar para a próxima semana. E, enquanto isso, o que faz o presidente Michel Temer, numa estratégia, claro que para desviar um pouco a atenção do foco da Operação Lava Jato, mergulha de cabeça numa operação ofensiva para conter as perdas na questão das carnes e, ao mesmo tempo,
na questão da reforma Previdência. Previdenciária. Olha só, Prisco. O presidente Michel Temer anunciou nesta terça-feira que vai retirar servidores estaduais e municipais da proposta da reforma da Previdência. Segundo Michel Temer, caberá aos governos estaduais e municipais elaborar as próprias reformas. Uma decisão que não agradou a todos. Para alguns governadores, essa decisão vai desgastar as administrações locais. O anúncio foi feito durante um pronunciamento surpresa na noite de ontem. Prisco, você acha que foi uma tomada de decisão, uma estratégia anunciada, como a gente falou, de forma repentina, uma maneira de tentar enfraquecer o poder de mobilização que está repercutindo de forma negativa, claro, né? E gerando muita polêmica. E outra, Michel Temer, Diane, foi presidente da Câmara em 3 oportunidades. Ele conhece como ninguém a Câmara dos Deputados. E ele percebeu claramente o seguinte: não ia conseguir maioria para aprovar a reforma que lá está, em sinalização das bancadas, inclusive a sua, do seu partido, o PMDB. Aqui de Santa Catarina, por exemplo, são 5 deputados, nenhum votaria a favor daquela reforma, só para exemplificar. Então, com muita habilidade, chamando para si o processo, convidando a comparecer no Palácio do Planalto os líderes da base aliada, ele anunciou o quê? A retirada de professores e policiais desta reforma previdenciária. Agora, essas 2 categorias vão responder naquilo que for encaminhado por governadores e prefeitos nos âmbitos estadual e municipal. Por hoje, muito Ok, obrigada. Até valeu, amanhã. Até amanhã.